Peço a palavra ao nosso querido Cozonara, que nos atendeu num domingo, para poder hoje estar batendo um papo. E Maravilha. por que a gente pediu para o Cozonara? Porque a gente tem recebido informações que, depois de uma determinada idade, principalmente, a gente tem mais riscos de acidentes físicos e que nos causam alguns problemas. Inclusive, alguns nossos irmãos que passaram por dificuldades físicas e tiveram depois uma situação fruto da idade, fruto do desgaste dos ossos. E aí eu pedi para o Cozonaro que ele pudesse falar o que ele quiser para que a gente possa, de repente, mudar um pouquinho a nossa rotina de exercícios pessoais, de cuidados pessoais, para manter a nossa vida dentro daquilo que a gente se comprometeu, por currículo, mas de uma forma um pouco mais saudável e segura. Então, Cozonara, por favor, os irmãos que não conhecem o Cozonara, companheiros e aprendizes, o Cozonara é um irmão antiquíssimo, mas É, extremamente ocupado. Ele e nossa, o Clóvis são duas pessoas que têm agendas muito apertadas. E vê-los aqui é motivo de bastante satisfação. Cozonara, por favor. eu, eu digo que é minha grande satisfação de poder estar com vocês dessa forma, que é uma forma ruim, né? Sempre uma forma muito boa, desde que eu entrei na maçonaria, que vai fazer agora, no ano que vem. Eu estou hoje com 19 anos de, de, de maçonaria e nunca podia imaginar, né, que nós um dia pudéssemos nos encontrar dessa forma, né? E até que eu quero, puxando esse gancho aqui, eu quero dizer até porque que tinha algumas histórias de avião aí rolando aqui na reunião antes, né? Os aviões, como é que tudo foi criado, o relógio de pulso. Então, daí eu quero voltar um pouquinho mais atrás, né? E o próprio Conde também falou dos últimos 10 mil anos que a gente tem alguma coisa grafada e conhecida sobre a história do homem na Terra, né? Eu acho que um pouco mais atrás nós éramos mais ainda involuídos, né? Nessa época, né? Nós usávamos muito as quatro patas, né? Isso aí dava um pouco mais de equilíbrio para a gente. Certamente, a gente devia se comportar como se fosse um bicho, né? Qualquer animal aí que a gente tem. Só que aí, em um dado momento, a gente resolveu andar de duas patas. E as patas de trás, elas foram se especializando principalmente na força e na tração. E também com um refinamento de equilíbrio. Então, força, tração e equilíbrio. É isso que os membros inferiores fazem. E eles conduzem, através da coluna vertebral, para os membros superiores, a função de força também, mas uma força mais refinada, e mais o refinamento para uso de instrumentos. Isso aí ficou para o membro superior. Então, os membros hoje eles têm funções diferentes, porém o cérebro teve que se especializar em tudo isso. E aí a gente passa por um outro item também, porque antes nós humanos morríamos de gripe, de pisar numa pedra, cortar o pé, o dinossauro comia o cara, quer dizer, tinha de tudo acontecendo, mas nós fomos evoluindo nisso aí. E aí que a gente foi vivendo mais. E conforme a gente foi vivendo mais, nós vimos o quê? Que o controle neurológico dos membros ele começa a ficar deficitário. A força muscular começa a ficar deficitária. 2. E as doenças articulares e ósseas vêm também. Então, aí eu vou ter tudo isso junto, porém começando em fases diferentes. O equilíbrio ele vai começar a ter algum tipo de déficit perto dos 65, 70 anos. Então, é aí que nós temos aquelas quedas, ou então aqueles tombos por nada. Né? Poxa, mas eu estava andando e já me desequilibrei e caí. E aí, assim, nós vamos somar também a uma desmineralização.
óssea que também começa aos 65, 70 e que vai piorando também com a idade. Mas por que você não recuperou o equilíbrio? Porque a força muscular também começou a diminuir próximo dos 50 anos de idade. Então, tudo com o passar do tempo começou a ficar mais difícil, tá? E agora, com essa história de pandemia e com a história da nossa extensão de idade, só um detalhe estatístico, tá? Em 2020, todos os indivíduos que nascerem em 20 passarão dos 100 anos. É o que a OMS disse. Então, todos eles terão potencial para passar dos 100 anos, se bem tratados. Então, nós estamos avançando na nossa perspectiva de vida. Só que do ponto de vista músculo-esquelético, isso aí tem um tempo de vida. Então, agora, o problema ficou para a gente também, né? Porém, o corpo humano ele foi muito bem desenhado para o movimento. E aí agora a gente está entrando numa outra fase que a gente não precisa mais sair de casa para se encontrar. Ou então, se a gente sai de casa, você pega um carro, você dirige, você não faz força para aquilo ocorrer, né? Você precisa de uma certa coordenação para você chegar no lugar. Para nós nos encontrarmos aqui, eu preciso de quê? Eu preciso sentar, digitar algumas coisas e eu já apareço em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, o corpo humano que foi desenvolvido e feito para o movimento, nós estamos ficando cada vez com menos movimento ou menos necessidade de. Isso aí leva a essas deteriorizações que eu já falei a ocorrerem antes do tempo. Então, hoje, a nossa grande preocupação vai ser o seguinte, que com esse teletrabalho, que já está instituído agora, talvez fosse algo que já fosse ocorrer já, mas que agora está imposto. E hoje eu atendi cerca de 70 pacientes, 69 pacientes, tá? 2/3 deles já funcionam em teletrabalho. Então, quer dizer, eles saem de casa para fazer outras coisas. Talvez sim, para fazer esporte, para fazer as suas atividades, mas boa parte do dia eles passam o tempo todo sentados. Então, eles precisam do quê? De membro inferior? Não mais. Eles precisam de um equilíbrio de tronco e de fortalecimento de membro superior. Mas para quê? Para poder digitar? Não, que é justamente para segurar a cabeça na posição. Que é isso que dá a estrutura da cabeça, são os ombros. Se o ombro flete para frente, se o cara inclina, o pescoço vai automaticamente para frente. E aí as queixas começam a vir, tá? Então, hoje, a gente vê que daqui a 10 anos nós vamos estar falando de um outro tipo de medicina ortopédica. Algum outro tipo de assunto nós vamos ter que arrumar. Por quê? Porque hoje os membros inferiores eles vão cair em desuso, provavelmente. Pela maioria da população, sim. Por quê? Porque o indivíduo não precisa mais andar para fazer as coisas. E isso agora já vinha ocorrendo e nós já passamos pela década do quadril, que foi a década de 2000, e pela década do joelho, que foi 2010. E agora entramos na década do membro superior, que são ombro, cotovelo, punho e mão. Quer dizer, por quê? Pelas evoluções das alterações do nosso modo de vida. Como é que as coisas ficaram hoje em dia? Então, assim, dessa forma, nós temos que usar o quê para a prevenção? Porque se eu fico sentado, eu vou perder o equilíbrio, eu vou perder a massa muscular. Então, aí eu vou ter uma desmineralização óssea, eu vou ter risco de fratura. E eu vou ter artrose? Sim, porque a artrose faz parte do envelhecimento e faz parte do equilíbrio ósseo, do equilíbrio muscular. Então, quer dizer, nós vamos ter que compulsoriamente sair do teletrabalho, sair desse meio para nós fazermos o fortalecimento muscular. E aí que são 2 fortalecimentos. Para o membro inferior é de um jeito e para o membro superior é do outro. E no meio tem um negócio chamado coluna. Você vê como é que as coisas se dividiram. Antes não tinha dessa, meu. O negócio era o seguinte, precisava construir aquela pirâmide. Então, é o seguinte, nós vamos puxar a pedra com o membro inferior, com o membro superior,
nós vamos encaixar. Então, tudo era mais ou menos um conjunto, mas também o cara vivia 30 anos, 30, 35, 40, era um velho, um cara que não fosse um nobre. Né? Então, já puxando essas histórias que estavam sendo ditas aí, hoje a gente está tendo uma substituição de função do corpo humano extremamente acelerada. Em 10 anos, nós vamos falar o quê? Se a gente talvez não precise nem mais digitar. Se a gente vai falar e a Siri, o Alexa, o Google já vai trazer essas informações para a gente só falando ou talvez só pensando, né? Então, é por isso que a máquina humana a gente ainda tem que manter. Por quê? Porque nós estaremos com 100 anos. A idade já está indo nesse caminho aí já há muito tempo. A idade já chega lá antes que a gente, mas a gente tem que se fortalecer, nós temos que fazer a atividade física. Mas, Márcio, o que é uma atividade física? Eu vou fazer um crossfit. Crossfit é você voltar à idade da pedra. Se você quiser carregar pedra, se você quiser carregar pneu, você vai lá no crossfit. Então, você faz tudo de uma forma descoordenada e de uma forma agressiva. Também não. Exercícios aeróbicos é bom para cardiopulmonar, piscina, atividade de caminhada também não serve. Então, eu preciso do quê? Esteira, uma caminhada mais rápida, preciso de bicicleta para equilíbrio, tanto de membro inferior quanto equilíbrio neurológico. Piscina é bom para quê? Para cardio, mas é bom também para membro superior. É muito bom para membro superior. É um dos esportes mais completos de membro superior, tá? Para a gente fazer o fortalecimento deles. Então, nós precisamos entrar nas atividades chamadas funcionais. São os exercícios funcionais. Os estudos ingleses mostram que, mas eu cuido aqui da minha casa, eu faço faxina, as mulheres falam. E o homem fala, não, porque eu fui lá, lavei o carro, já fiz a minha atividade física, não. É um horário, é um período dedicado exclusivamente a isso. De 40 minutos a 1 hora, diariamente, se possível, no mínimo 3 vezes na semana, dedicado ao fortalecimento e de forma alternada, se possível, de membro inferior e membro superior. Tá? Então, a gente tem que cuidar, por quê? Porque a gente vai usar cada vez menos, porém eu vou durar cada vez mais. E aí sim eu vou ter uma conta para pagar sobre isso. Tá? Então, né, eu quero que vocês disseminem essas informações aí, porque é só a gente pensar de como é que nós estamos vivendo hoje. Antes, até você tinha um carro mecânico que você trocava um pedal duro. Agora, sim, cada vez menos e estamos indo para o carro inteligente. Quer dizer, você vai sentar e o carro vai. Você não faz nada, não pisa, não dirige, nem atenção você presta mais. Quer dizer, você vai usando cada vez menos o aspecto neurológico. O Waze hoje, ele leva a gente para onde a gente quiser. Quer dizer, não precisa mais saber caminho, guia, olhar, fazer mais nada. Então, nós estamos usando não só o sistema músculo-esquelético. Então, agora ninguém mais sabe número de celular, né? Ninguém mais decora número de celular. Não precisa mais disso. Então, assim, nós temos que nos atentar porque o corpo humano precisa durar. E aí eu preciso do quê? Eu preciso ir ao banheiro, eu preciso me equilibrar, eu preciso me tornar ainda com certo tônus muscular e um certo tônus de equilíbrio. Então, eu sugiro para vocês, e eu já montei isso aí na internet, e eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, eu fiz alguns sites, né? Deixa eu ver como é que eu compartilho aqui. Como é que eu sei, né? Porque eu já compartilhei isso algumas Não, pera, o Hermes precisa liberar o canal para você. Herminho? Por favor. Já está liberado. Já. Vamos ver se vai? Compartilhou? Sim. Foi, né? Tá. Então, deixa eu mostrar para vocês, ó. São esses os sites aqui que aí eu fiz o quê? Vocês podem printar a tela, vocês podem tomar nota, e aí
eu fiz o que nesses sites, né? Eu fiz sites direcionados ao membro superior para exercícios de fortalecimento, onde eu mesmo estou aí de forma de um avatar aí, mostrando como é que se fazem os exercícios de membro superior. O Aidar já vive fazendo eles, né, Aidar? Como sempre, ele curou os dois ombros dele dessa forma, né? E aí a gente ensina o paciente que assim o faça de 2 a 3 vezes por semana, e exercícios de fortalecimento a serem feitos em casa também, porque hoje a gente está vendo também que, já que está em home office, né, está todo mundo fazendo a maior parte das coisas de casa mesmo, fazendo os fortalecimentos de casa. E para o membro inferior, eu fiz esse site chamado Alongue-se. Alongue-se com hífen mesmo, tá? .com.br, que é um site voltado para as doenças da coluna e do membro inferior, mas não para a doença, sim para a prevenção de doenças que a gente está vendo que está vindo bastante hoje. Então, as lombalgias e as cervicobraquialgias aumentaram no consultório pelos meus números, né, pelos números que eu consigo apurar lá na forma dos CIDs, né, eles aumentaram em 72%. As doenças do ombro aumentaram em 34%. Quer dizer, são números que aumentaram. Não estou falando então, do que era, então já era grande. E aí eu tive um aumento disso daí. Tá? Um outro dado também que a gente viu é que o COVID não causou doenças articulares ou musculares, mesmo nesse COVID prolongado, que agora está se falando bastante, né, no COVID prolongado, nós não achamos nenhuma relação direta sobre o sistema músculo-esquelético, pelo menos por enquanto. Tá? Os dados estatísticos são zero, essa relação da doença COVID com a doença músculo-esquelética. Tá? O que a gente tem é perda de força, é perda de equilíbrio, são doenças neurológicas resultando em doenças musculares, isso sim. Tá? Mas não diretamente depois do nervo para o sistema músculo-esquelético. Então, eu acho que é algo que a gente pode ficar despreocupado, exceto que tem alguma manifestação que a gente ainda não conheça do COVID. Tá? Então, eu acho que eu, falando sobre isso com vocês, eu digo uma coisa já. Deixa eu interromper o compartilhamento. Eu digo uma coisa, então, eu acho que a gente está pagando a conta da evolução. Todos nós estamos evoluindo, só que a gente precisa saber aonde a gente vai chegar, e a gente não sabe onde vai chegar, na verdade. Nem em tempo de vida, nem em qualidade de vida. Eu sei só que os nossos mecanismos estão ficando muito bons. Então, hoje nós temos os tratamentos com colágeno, tratamentos de reposições, hoje já com as impressoras 3D. Então, hoje, em lesões de menisco, em pacientes extremamente jovens, pacientes de cerca dos seus 20 anos, com lesões complexas do menisco, nós já conseguimos imprimir o menisco dele. Nós já conseguimos por dentro do joelho dele. Então, quer dizer, são coisas que não é que a gente vai fazer, nós já fazemos aqui e no Brasil. Tá? Então, e outra ainda, né? Eu vou puxar aí um outro item. O médico hoje não precisa mais saber operar. Por quê? Porque está se desenvolvendo o sistema robótico D. Te falo por quê? Porque eu faço parte desse plano. Então, eu faço as minhas cirurgias robóticas, por via robótica, e todos os meus movimentos eles são gravados. Então, e eles são sincronizados com as estruturas que eu vejo. Não só eu, Márcio. O robô é usado aí, vocês sabem, para várias coisas, desde neuro, próstata, barriga, ortopedia. Tá? Então, esse aprendizado está sendo usado para quê? Que com mínimos
com mínimos movimentos, eu posso fazer algo que eu nem estou vendo aqui próximo de mim. Eu posso fazer isso aí de forma transatlântica, como nós fizemos isso aí no mês de novembro de 20. Tá? Nós fizemos a primeira cirurgia robótica transatlântica, da qual eu estava aqui operando um paciente na França. Mas por que fizemos isso? Né? Por quê? Justamente para a gente ver que a gente pode atuar de uma forma distante. E o que vai ser feito com esse aprendizado? O que a minha mão vai fazer? Não é que o robô vai fazer isso de forma automática, não é isso. É que um indivíduo que não sabe fazer um procedimento cirúrgico, ele vai poder usar o robô e vai ter os mecanismos de proteção para que não faça besteira. Então, olha só a que ponto nós chegamos. Nós estamos treinando robôs e cérebros e chips e sei lá o que hoje, tá? Que vão usar aquilo que eu alimentei para alguém que possa fazer isso, mas de uma forma minimamente treinada. E aí vai usar cada vez menos as habilidades manuais, o membro inferior, o membro superior, e apenas vai comandar algo à distância. Veja em que ponto nós vamos chegar. Não, nós já estamos. Nós já estamos. Então, como nós temos ainda, nós somos da versão antiga, né, do século passado, então eu acho bom a gente ainda cuidar do que a gente tem. Talvez os que virão agora, talvez não tenham essa oportunidade de se cuidar, nem seja necessário tanta coisa, né? Mas então, vamos seguir esses sites aí, fazer os nossos fortalecimentos de forma caseira, que eu acho que vai ser o suficiente para a gente. Fico à disposição de dúvidas que vocês possam ter. Sonara, desculpa. Você está querendo dizer que nós somos versão 1.9 e o pessoal agora é 2.0, é isso? Você não sabe que eu já documentei, sabe o quê? Bíceps, sabe? Sabe o bíceps nosso? Ele passa dentro do ombro. E está lá. O bíceps está lá e existe em todo mundo. E aí eu fiz algumas cirurgias em pacientes de cerca de 20 anos, coisa agora, né? Que está sem um tendão. Está sem um tendão. Mas por que está sem um tendão? Porque eu sabia que esse tendão já não servia para nada. Porque ele serve apenas para o indivíduo que anda de 4, ou para o símio que se pendura, que não é o nosso caso, né? Nós somos mais macacos, se é que um dia fomos. Tá? Então, o bíceps serve para isso. E esses indivíduos estão vindo sem isso. E aí eu já fiz foto, documentei, já publiquei. E já está vindo um monte de gente falando, eu já achei, já vi, tudo, mas está sem, não tem, entendeu? Então, já estamos mudando. Então, isso eu acho que vai ser muito rápido. Não vai ser a evolução que foi nos últimos 10 anos. Eu acho que agora entrou num buster aí que a gente vai ter uma grande mudança, eu estou vendo, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista emocional também, que isso aí é um outro item que eu, como ortopedista, não tenho a capacidade de dizer, mas eu estou notando realmente uma mudança muito intensa. Irmãos, vamos abusar aí do conhecimento do Márcio. Quem vai na pergunta? Prado vai na pergunta? Pode ser. Boa noite, doutor Cozonar. Doutor Prado. Tudo bem? Aos olhos. O robô vai chegar aí, viu? Vai chegar em você Vai sabe. Chegar, vai demorar um pouquinho, mas chega. Melhorou muito a cirurgia da catarata. Estou fazendo um parênteses. Na minha época, ficava internado 3 dias. Hoje você vai lá numa maca, faz em 15 minutos e vai embora para casa. E vai embora para casa. E antes era no bisturi, né? No bisturi. Lâmina E no gelo seco, que era para tirar o núcleo da catarata. Então, Marcos, legal, você deu umas orientações interessantes. A gente, já com a certa idade, que você falou,
está sujeito a tudo isso, é artrose, tendinite, etc. e tal. Então, você ressaltou, acho importante, essa parte de fortalecimento, de exercícios físicos direcionados, pelo que eu entendi, né? Perfeito, isso mesmo. Agora, uma pergunta. Muitos, e você deve encontrar, muitos casos de osteoporose, osteopenia, e que fragilizam esses ossos e propiciam todo esse processo que você falou. Teria Sim. algum tratamento assim atual desses casos, Márcio? Tem. Hoje essa história da osteopenia e da Desculpe, seria bom explicar para os colegas, para as que é a pessoas, diferença, o né? que é, o que é e a diferença. Não, e assim, a coisa andou tanto, Prado, que saiu da mão do ortopedista, sabia? Já foi já para a mão Eu ouvi falar. do reumato faz tempo. Por quê? Porque é muito mais uma doença do metabolismo ósseo e não da estrutura óssea. Então, o enfraquecimento, o início da conversa, a gente chama de osteopenia, é uma diminuição da massa óssea. E a osteoporose é a fragilidade que leva à fratura. E entre elas é muito tênue, essa diferença é muito tênue. Tá? Então, hoje existem 4 doenças metabólicas ósseas que são tratadas de forma diferente. Tá? Para nós, o ortopedista, chega o quê? A fratura. Chega o fim. Tanto na osteopenia quanto na osteoporose. Mas existem tanto as terapias por via oral, que antes eram de forma diária, passaram a ser semanais e agora são por mês, e nos casos mais intensos de uma doença metabólica mais intensa, existem os medicamentos dados de forma EV, endovenosa, a cada 6 meses ou 1 ano, para que a estrutura óssea se mantenha e até nós conseguimos hoje, inclusive, reverter. Porém, no final da década de 20, agora, recentemente, nós vimos o quê? Que a grande causa da osteoporose ou da osteopenia é o que a gente chama de sarcopenia. E sarco quer dizer o quê? Músculo. Penia, o que é? Diminuição muscular. Então, a grande causa da osteopenia é a perda do músculo, pelo desuso ou por doenças neurológicas. Então, para você ver como é que a conversa já virou, Prado. Já virou. Então, aí a doença saiu do osso e saiu da nossa mão. Passou por uma doença metabólica. E agora a explicação disso vem do quê? Que o start é a falta do músculo que estimula o osso a se manter calcificado. Então agora a coisa toma um outro rumo e os estudos em sarcopenia vêm agora brotando demais. Talvez pela indústria farmacêutica, pode ser, mas com estudos mecânicos, com muita lógica nisso daí. Tá? Então, lembrar também que esse item aí tem a ver com a idade e com os fatores raciais. Os brancos europeus e os orientais são mais expostos a isso do que os negros. E fora os fatores familiares também. Famílias que têm as osteoporoses ou as osteopenias têm que ficar ligado nesse tipo de reposição. Mas, se ficar sentado com a bunda na cadeira, você pode tomar o cálcio que for. Não vai resolver nada. Exatamente. Só complementando, eu lembro que antigamente o ortopedista, na minha época, tratava de tudo, como você falou. Agora já direcionou para o endócrino, direcionou para o reumato, geriatra, né? Geriatra. Por quê? Porque aí que a gente vê que na mulher, por exemplo, você precisa dar estrógeno junto para você repor isso aí do ponto de vista ósseo. No homem, algumas doenças reumáticas precisam ser bloqueadas para que o osso se recalcifique. Então, quer dizer, um negócio mudou. Para nós
Então, sobrou o quê? Prótese, placa e parafuso. Então sobrou aí, que bom, né? Porque agora vem o quê? O músculo. E o músculo ninguém cuida, quem cuida é a gente. Mas daqui um pouco, com essa evolução, nem isso vai ser preciso. Né? Não vai ser, não vai ser. Já está para entrar a nanotecnologia, os robôs com um rabinho de DNA que vão mudar a expressividade genética do nosso colágeno. Quando você vai tomar um comprimido, o robô vai achar o nosso colágeno, as nossas células D, e vai estimular a produção do colágeno. E não é estudo, não. Já está em fase 3 das 5 fases de pesquisa. Beleza. Muito bem. Tá? Agora, você deve ter encontrado também muitos casos de sarcopenia, porque com essa epidemia de Covid, o pessoal sai no hospital. Olha, eu fiquei há pouco tempo, no ano passado, faz um ano. Eu tive um problema, tive que ser internado, fiquei 10 dias internado no hospital. Bom, eu saí, eu tive que repor tudo aquela massa muscular, exercício, fiz lá 10 dias. Então, você veja como os casos devem estar acontecendo, o pessoal fica um mês aí internado no hospital. Pois é. Complicado. Mas por uma ação do nervo sobre o músculo, não ação direta do vírus no músculo. Então, assim, a gente vê então, que o tipo de fisioterapia, o tipo de reposição tem que ser neurológica para que isso volte. Exato. E não apenas mecânica. Mecânica. Né? Exato. Valeu. Obrigado. Obrigado, Márcio. Imagina, é um prazer te ver. Igualmente. Bom. Posso fazer uma pergunta, mestre? Pode sim. Quem está pedindo? Roberto. Pode ir, Roberto. Cozonara, é uma pergunta mais dentro da ideia da fisiologia, né? Nós fomos feitos para durar quanto tempo? Essa massa óssea foi feita para durar quanto tempo? Porque nós estamos durando mais tempo. Isso aí. Então, esse excesso de tempo faz com que tenha tudo isso, né? Exatamente. 40 anos é o pico do bom. Eu sempre falo isso para o paciente. É o melhor dos mundos, 40 anos. 40 anos, até essa, a gente já faz colágeno, nós temos um bom músculo, nós temos uma boa elasticidade, uma boa flexibilidade, nós fazemos esporte. Até que você não acha raros atletas que você vê depois dos 40 anos, são alguns privilegiados, tá? Mas, assim, todas as articulações, músculos e ossos têm o seu deadline aí, que a gente está passando ele, tá? Então, agora nós que lutemos, né? Tá um termo agora, né? A gente que lute para repor tudo isso aí, que a gente possa viver de uma forma boa até os nossos 100 anos ou mais. Mas é isso mesmo. 40 anos... Você diria, então, que nos 80 nós dobramos a nossa possibilidade de resistência, é isso? Exceto o AIDAR, sim. Eu acho que a gente já bateu a meta, exceto o AIDAR. O AIDAR não dá para comentar, mas aí a gente já bateu. Mas aí que tá, eu tenho, por exemplo, 80 que nem o AIDAR. O problema é esse. E o cara quer fazer atividade física e faz atividade física e vamos embora. Né? Então, assim, é a conta que a gente vai ter que pagar. Então, a gente que comece a diminuir as perdas antes de ter as perdas, né? Que a gente perca menos do que repor o que já perdeu, porque nem sempre a gente vai conseguir repor. Normalmente, quem é atleta, depois de um certo tempo, você vai ficando inchado, né? Parece que tudo vira banha, né? E aí você começa a ter todos os controles que você vai perdendo, né? Os ex-atletas são exemplos claros disso, né? São raros aqueles que mantêm algum tipo de condição física.
A idade é um fato. A alteração metabólica que tem, junto com as alterações de estrutura, elas são bem significativas. São bem significativas. Então, a idade é um fato. Não vai ter um cara que vai disputar como é que fala, uma travessia do mar aos seus 80, 90. Se tiver, vai ser um. E vai ser só esse cara. Não vai ter mais. E talvez nem venha outro. Então, a gente que cuide daquilo que a gente tem agora. Porque depois repor é mais difícil do que evitar a perda. Isso aí que eu quero que fique para vocês. Acho que um exemplo clássico é o Pelé, né? Também. E assim, imagina na época o campo, a chuteira, a camisa, ele era míope, os caras bebiam, fumavam, quer dizer, nada disso fazia parte. Hoje você pega a Europa, a coxa dos caras é um absurdo, né? É um absurdo. Preparação física de coxa, de membro inferior, de remédio, não só remédio, mas as reposições que os caras tomam são demais, são violentas. Pelé não, você imagina, o Pelé fumava, tocava lá, ia lá jogar, ele chutava a bola, não via porque ele era míope, você imagina a desgraça que era. Então, daí ficou com sequelas, fica com sequelas. Sim, natural. Obrigado. Muito obrigado. Imagina. Caramba, quer dizer que Pelé é míope, jogou tudo que jogou? Tanto é que você viu. Pergunta lá para você. Lá para ele. Impressionante. Míope, não enxergava, não, querido. Viu? Marcelinho. Só um parênteses. Eu lembro porque, na época, o João Saldanha, quando foi técnico da seleção, estava afim, falando, não, vamos tirar o Pelé porque ele é míope. Ele falou, eu lembro disso. Você sabia Bom, disso? eu sou mais velho, eu lembro. Garrincha com aquele joelho lá, confundia todo mundo. Péssimo o joelho dele, não tinha solução aquilo ali. Não é? Sócrates, então, que eu tive a grande oportunidade de operar a sogra dele, puta figura o Sócrates, cachaça, jogava uma bola e é um cara gente boa demais, mas né, cheio de lesões. Tinha jeito, porque também não estava previsto para viver até os 100. Seria bom se tivesse conseguido. Né? Marcucci, pode falar. Oi. Márcio, fala, querido. Tudo bem? Saudade de você, hein? Eu também, muita. E aquela boneca? E aquela princesa linda lá, como é que tá? Tá aqui, ó. Tá aqui. Quantos anos ela tá vendo? 11. Calçando Beleza. 38. 38. Beleza, hein? Vai me passar. Aproveita que passa rápido. Passa rápido, viu? Eu sei que você que eu digo. Logo ela já não dá mais bola pro pai e pra mãe, viu? Ai, que pena. Passa rápido. O Marcucci, ele está reclamando de sapato. Ele vai ver a hora que começar as baladinhas. Exatamente. Espera só. Espera sentado. Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela tá linda, o pior é isso. Que bom. Prepara a garrucha. Exatamente. Fala, Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero a sua opinião, obviamente, do ponto de vista de um ortopedista, né? Acho que umas 2 décadas para cá, a vitamina D tem sido muito propalada no sentido de cada vez se descobre uma função nova, um papel novo dentro do metabolismo geral, fora daquele que a gente já conhecia classicamente no metabolismo ósseo, né? Sim. Da formação das estruturas rígidas, né, do corpo, né, dos ossos, etc. Hoje em dia se faz muita reposição de vitamina D, se dosa. A maioria da população tem uma vitamina D baixa, sim, principalmente das cidades, né, porque não tomam sol, né? Sim. Com essa também paralelamente veio essa onda de uso de protetor solar, que antigamente, quando a gente era criança, não se falava nisso, né? Não. E o protetor solar ele acaba bloqueando a absorção do ultravioleta, que desencadeia, né, a formação da vitamina D. Perfeito. Eu queria saber, do ponto de vista esquelético, se essas reposições de vitamina D que as pessoas tomam, por vários motivos,
Tem alguma repercussão na expectativa de uma doença óssea metabólica? Por exemplo, numa osteoporose, por exemplo, sujeito de 30 anos que toma vitamina D. Qual a expectativa dele de desenvolver uma osteopenia, uma osteoporose, praticamente para as mulheres, né? Vamos pensar mais nas mulheres. É o público mais alvo, né, para essas doenças. Isso, né? Isso mesmo. Ou então de eu fazer um estoque para isso, né? Foi um estoque ósseo. Isso. E a gente sabe que não tem. Deve ter estudos de coorte já disso, né? Acompanhando décadas, né? Pacientes assim. O que você poderia falar sobre isso, Marcelo? Então, hoje eu acho que virou uma festa. Virou uma festa. Muito baseado na indústria de farmácia. Tá? Por quê? Porque hoje não é mais um tipo de terapia fim, e sim é um coadjuvante em qualquer tipo de terapia. Tá? Tanto na reposição óssea, quanto nas doenças inflamatórias e na chamada medicina regenerativa também. Tá? Por quê? Porque ele é um excelente antioxidante e um excelente coadjuvante. Ele é um facilitador, como é, por definição, qualquer tipo de vitamina, né? Qualquer tipo de vitamina faz isso. É um facilitador das reações enzimáticas. E não é algo que seja, então, quanto mais eu dou, melhor é. Ele é a chave que une algumas pontas, tá? Hoje, eu vejo pacientes que tomam 50 mil UI, né? Unidades por semana. São 200 mil unidades por mês. É muito. É muita coisa, é muita. E sendo que se a gente toma e não pega sol, nada disso fica. Só dosa no sangue, no outro mês, se você interrompe, você acaba com tudo. Você imagina? Então, nós estamos consumindo algo em busca do quê? De algum tipo de fixação ou de algum consumo de medicamento. Então, todo esse boom já está voltando atrás agora, viu Marcucci? Já tem estudos que mostram que é apenas um coadjuvante no tratamento e não é uma terapia fim. Então, eu vou repor agora para isso ficar bom depois. Não, eu preciso repor no indivíduo que tem falta de, ou a dosagem pouco importa para a gente, na verdade, tá? Importa se está tendo algum tipo de terapia para. Agora, para outros fatores de, como é que fala assim, medicina aqueles caras que não comem carne, caras veganos e tudo mais, para esses caras precisam. Por quê? Porque a gente sabe que a ingesta faz muita diferença, né? Mas para nós, e do ponto de vista ósseo, nós não aceitamos esse tipo de remédio como algo que seja uma verdade, tá? Então, eu acho que é uma moda. O status da vitamina D mudou muito, né, nesses últimos anos. Eles querem até tirar da categoria de vitaminas e colocar como uma outra substância pela descoberta das múltiplas funções metabólicas, então, que, entre aspas, né, dizendo isso que a vitamina D teria, né? Talvez e seja algo para não ósseo, mas ósseo a gente já sabe não ósseo, Por isso que eu te perguntei, do ponto de vista da ortopedia, né, qual que seria a perspectiva, então? Então, não se espera, por exemplo, de uma população que toma vitamina D, por vários motivos, que tenha uma menor incidência de osteopenia no futuro, esse tipo de coisa, não. Já não teve. Já não teve. Não teve, né? Não. Ô, Márcio. Diga, meu Márcio. Fala, beleza. Miguel, tudo bem? Como é que você está, meu amigo? Estou bem, e você? E você? Dei volta e voltei para essa loja, você viu? Não teve jeito. Tá vendo? Mas ninguém escapa de nós, você fique tranquilo, viu? Ninguém escapa da gente, não. Nós vamos pegar todo mundo. Você sabe que o exemplo que eu queria dar, que eu aprendi quando eu fiz a pós-graduação em medicina nutracêutica ortomolecular, não sei, virou moda naquela época, só para o pessoal entender, é o seguinte, né? Eu aprendi na primeira aula que diz o seguinte, né?
se você tem 5 fatias de mortadelas e 5 pão, considerando uma mortadela para cada pão para fazer um sanduíche, você vai 5 sanduíches. Agora, se você tiver 5 pães e 1 tonelada de mortadelas, ela vai continuar fazendo 5 sanduíches. É isso que acontece com o metabolismo. Se você botou 1 tonelada, essa quantidade que você disse aí, e realmente não tiver, o organismo não vai aproveitar, ele precisa de outros fatores para aproveitar qualquer tipo de nutriente ou de nutracêutico. É isso aí. Simples assim. Simples Perfeito. assim a conversa. Não tem mistério. Não tem. Tá certo. Um abraço, Cozonara. Tudo de bom. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Imagina, um prazer, sempre. Quem mais? Clóvis, está sem microfone. Habilitar o microfone. E agora sim. Agora sim. Boa noite, Cozonara. Tudo bem, meu irmão? Fala, querido. Você está bem? Graças a Deus. E você? Graças a Deus, meu irmão. Querido, a musculação para um homem de 60 anos, que é o meu caso, é útil. Que você tem muito menos que isso, né? Dá para ver na foto. Antes de você, Cozonara. Você é um amigão mesmo, hein? O cara tá secão, tal. Você é um amigão. Você é um amigão. As redes sociais, tal. Não, antes de você. Você é um amigão, viu, Cozonara? Imagina, querido, imagina. Então, meu irmão, a minha dúvida é essa, não é? A musculação moderada para pessoas com essa idade, que é a minha, né, 60 ou mais, é útil? Muito útil. Muito útil. E do ponto de vista de manutenção de massa, tanto óssea quanto dos músculos, e também preservação das articulações. Então, sim, ainda é útil, sim. Não na forma de crossfit, que é algo que eu abomino. Eu abomino, não, eu vivo disso, na verdade, né? Os caras podem fazer que eu me beneficio demais nesse tipo de coisa, porque os caras só fazem besteira, né? Pois Você quer dizer que mais da metade dos seus clientes vem da CrossFit, é isso? Tem até acordo? Muita gente do CrossFit. Aliás, eu adoro, porque um cara levanta um pneu de trator e acha que está super legal o ombro dele, né? E eu acho que não. Mas se ele acha que sim, ele vai se arrebentar e eu vou ser feliz, como eu vou ganhar a cirurgia. Tal. Então, sim, Clóvis, certamente você vai ter benefício e não tem idade limite para isso, viu? 60, 70, 80, 90, quanto você puder e gostar de, faça. Faça, enquanto você puder. Por favor. Muito bom. Muito obrigado, viu? Agradeço a explanação maravilhosa que você sempre nos faz aí, viu? Imagina, prazer, querido, prazer. Obrigado, querido. Imagina. Deixa eu aproveitar o gancho, desculpa. E o que você pode me dizer, Cozonara, em caso específico, sobre o RPG e o Pilates? Tem alguma importância aí? Como é que funciona? Sim, bastante. Assim, você nunca sai de carro sem engatar a primeira marcha. Então, o RPG é o começo da correção de postura. É o início, é o alinhamento inicial. Então, é onde a gente vai fazer uma reeducação postural global, focada principalmente na estrutura chamada coluna vertebral inteira. Não se aplica para o esqueleto apendicular, membro superior e membro inferior. Esse vem na segunda marcha, que é o Pilates. Pilates vem no equilíbrio de membros ou dos membros, para que mantenha o alinhamento da coluna. Então, eu digo que eles não são substitutivos, e sim em sequência. Tá? Então, é a primeira marcha, depois a segunda marcha. Óbvio, se você pega um desvio de coluna num cara que parece um touro, fortão, já faz exercícios de musculação, você já parte direto para o Pilates como forma de recoordenação muscular para manutenção do sincronismo muscular. Então, tem outro princípio que não é nada ortopédico, e sim neurológico e proprioceptivo, que é o equilíbrio do corpo e do tronco. Então,
São dois objetivos bem diferentes. O RPG é o alinhamento e o balanceamento é o Pilates. Mais ou menos. E sempre se iniciando, então, com RPG, né? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Na maioria dos assim casos. faço. É. E assim, Beleza. eu faço isso nos meus pacientes. Obrigado. Imagina, um prazer. Quem mais? Oi, Marcelo, tudo bom? Meu irmão Gênio. Ah, querido, aí, ó. Aí Faz ele anos aí, que a gente não se vê, hein? essa barba dele aí, ele não tava nem reconhecendo, tá parecendo Saraiva. Ainda mais Tá a gente parecendo Saraiva engorda, lá. Tá parecendo Saraiva a barba aqui, ó. trabalha sedentário, né? Só sentado, engordando. Então, é isso aí, querido. É isso aí que eu não tenho. Como eu não tenho teletrabalho. Mas eu ia até comentar do Pilates também, né? Fazer a pergunta que o Marco fez aí. Meu filho comenta muito, né? Que ele trabalha com fisiologia do esporte, né? Na Federação Paulista de Futebol. E ele fala muito dos atletas de alto desempenho, né? Sim. Problema muito de quadril, joelho, né? O pessoal chega com 30 anos, já estourando sua capacidade. Exatamente. Mas por quê? Porque não fez um preparo que temos na Europa, né? Uhum. Os caras lá fazem algo maior em termos de esporte, né? Em termos de tanto músculo quanto reposição do colágeno de forma antes de ocorrer a lesão. Aqui a gente apaga incêndio, lá eles previnem o incêndio, na verdade. Então, eu acho que a gente ainda não chegou nesse tipo de preparo do esporte. Tanto é que nós vemos isso nos nossos resultados aí, em termos olímpicos ou em termos de outros esportes também, né? Os caras lá estão passando a gente faz tempo. É verdade. Um abração aí, Marcelo. Obrigado. Tudo bem. Mais algum irmão? Bom, Márcio, alguém quer falar? Ô, venerável, só um minutinho, por gentileza, dá licença. Irmão Clodonara, deixa eu fazer uma pergunta. O irmão Clóvis, ele falou sobre fazer musculação para ganhar massa muscular, né? Eu queria saber se é verdade que, do mesmo tempo, da mesma forma que você ganha massa muscular fazendo a musculação, você perde ela com muita facilidade quando você interrompe a sequência de exercícios. E se é verdade que o relaxante muscular que você toma, às vezes, quando você tem uma dor e tal, também ele destrói essa massa muscular que você ganhou com o exercício. Essa é a minha pergunta. Esse último item, não. Isso aí não tem a perda com o uso do mil relaxante. Não tem, não. Tá? Agora, nós ganhamos 9 vezes mais gordura do que massa muscular. É 9 para 4, quando nós comemos. Tá? E quando nós nos exercitamos, a mesma coisa ocorre, só que de forma inversa. Então, eu vou consumir 4 vezes a gordura e posso consumir o músculo se eu fizer as atividades de forma errada. Se eu faço no over, eu consumo glicose do músculo e não da gordura. Por isso que existe o controle de batimento, controle cardio, o acompanhamento da atividade física. Se eu faço para queimar, eu posso tanto queimar músculo quanto gordura. E eu perco mais rápido músculo do que gordura. Por isso que essas fases que o indivíduo passa sem comer, ele perde muito mais músculo do que gordura. Mais rápido o músculo. Mas ele ganha muito mais devagar. Porque o nosso cérebro tem sempre a tendência de fazer o armazenamento de tudo que nós usamos. Então, a gente vai botar isso na forma de gordura. Por isso que o acompanhamento de um profissional no tipo de fortalecimento metabólico é muito importante. É muito importante. Mas, às vezes, até o próprio
próprio personal, ele consegue montar esse treino para você. Ele já tem esse tipo de preparo para isso, tá? Então, assim, a gente pode também consumir músculo. Se eu, Márcio, for agora correr uma maratona, eu vou consumir músculo e não há gordura, porque é isso que é facilmente mobilizável no meu corpo, mais do que o meu estoque de gordura. Então, você vê como é mais difícil do que a gente imagina. É muito mais metabólico do que mecânica a coisa. Tá? Espero ter ficado claro. Se a gente faz exercício durante 6 meses numa academia e interrompe, essa perda também ela vem rápido, né? Muito rápido. Tudo aquilo que você ganhou já se perde em pouco tempo. Porque eu consumo músculo mais rápido do que gordura. Então, eu substituo às vezes. Eu tiro do músculo e coloco na gordura. Eu não. O corpo faz isso. E ele estoca esse músculo na forma de gordura. Olha só. É bizarro o negócio. É bizarro. Isso está diretamente ligado ao batimento cardíaco? Não tem nada a ver. Isso. Em atividades físicas, em batimentos extremamente altos, muito altos, então em over, que a gente fala com 140 ou 150, você está consumindo músculo. Ixi, você não está fazendo músculo. Ao contrário. E em 80 a 120 é o ideal para que isso queime gordura e faça músculo. Só para você ter uma ideia do que é a fisiologia do esporte hoje, que é uma especialidade completamente diferente da minha. Então, as coisas hoje também correram para esse caminho. Então, a gente, sim, nós temos uma grande tendência a fazer gordura e a perder músculo, porque nosso metabolismo hoje está mais voltado para isso. Ok, muito obrigado pela explicação. Prazer. Mais ninguém? Não existe, só uma coisa, Marcos, não existe atualmente algum tipo de medicamento ou exercício que possa reverter esse processo, né? Porque é metabólico, mas... Metabólico. Então, assim, no fundo, hoje, o que está se usando mexendo muito na parte hormonal, o que também eu fico muito preocupado com isso, em repor testosterona, o que pode aumentar o tumor de próstata, repor também GH, o que também pode aumentar muito qualquer tipo de tumor. Se entra também com alguns tipos de estimuladores como é que fala, e da tireoide também. Mexer com essas coisas, para mim, são coisas que não têm retorno, sabe? Depois que você bloqueia o eixo, desvia o eixo, você faz essas coisas, para mim, eu vejo todos péssimos resultados. Mas são coisas que fazem e colegas médicos hoje, né? Eu já ouvi falar disso. E de fórmulas, e normalmente são os mais procurados aí nos seus consultórios, né? Muito bom. Mais alguma coisa? Muito bem. Então, Márcio, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Foi muito legal. Eu acho que muita coisa esclarecedora que pode ajudar. A gente tem aí uma passagem do 6.0, 7.0, 8.0 de uma forma mais saudável, né? É isso mesmo. E o corpo, sem sofrer, a mente também fica mais leve para poder participar do dia a dia, né? Enfrentar os desafios diários. Muito bem, olha, muito obrigado de coração, foi muito legal. Eu realmente achei muito legal e acho que a gente pode disponibilizar quem não teve a oportunidade de ver, participar hoje, mas que isso possa ficar com um histórico para a gente poder consultar a qualquer momento. Muito obrigado, Marcelo. Imagina, obrigado a vocês, obrigado aí pela paciência de me aguentar. Obrigado. Muito bem, a palavra, vamos ao nosso João Aidar, que não tem nada de filho.
Não, congratularmos com o Márcio, que realmente é o meu guru, né? Porque ele disse que eu estou bem e tal, mas ele é muito amigo, né? Ele exagera. Você que é o guru aqui, ó, enchendo o saco. Referência tanto, hein? Eu vou fazer o quê? Se esse cara aí só vive 100 anos, 200 anos, eu não sei o que ele tem, precisamos descobrir, tirar esse sangue e mandar analisar. Roberto Coelho, você que pediu, Roberto? Quem pediu a palavra? Muito bem. Ninguém quer fazer uso da palavra? Então, na verdade... Não, Condé. Prado quer. Desculpe. Não, parabenizar, viu, Márcio? Você deu uma explicação bem assim, prática, né? E eu acho que uma coisa, até eu recomendo ao Venerável, é importante que a gente tenha assim, esse acesso nesse site que ele colocou, porque realmente prevenção, como ele salientou várias vezes, é o melhor remédio. Obrigado, Márcio, foi muito bom, viu? Bom, gente, estamos encerrando a nossa reunião.